大家好，晚上好, boa noite. 你们好吗? Tudo bem com vocês? 欢迎你们, sejam muito bem-vindos. Então, nós vamos estudar um texto hoje em chinês, né? Mais um texto. O tema é Fui brincar na casa de um amigo hoje à noite. Aí fala sobre como é a decoração da casa e como você descreve os familiares, né, do seu amigo, tá bem? É bem legal. E aí, nesse texto, a gente vai aprender algumas estruturas principais como você vai falar a distância entre dois lugares e como que você vai falar enquanto você está fazendo alguma coisa distraída e de repente você percebe que aconteceu algo, tá? Isso é muito legal. O pronome relativo que e também uma estrutura que é para falar de duas qualidades ao mesmo tempo, tá? Nós temos isso em chinês. E a partícula de particípio, né? É muito usado para você descrever onde tem cada objeto, né? Por exemplo, na parede está pendurado um quadro, né? Na mesa está colocado um vaso, por exemplo, tá bom? Então, a gente vai usar bastante essa partícula, tá? De particípio, tá? De estado. Então, primeiramente, eu vou fazer uma leitura em chinês somente, depois eu vou explicar em português. E aí não precisa se preocupar, tá bom? Como sempre, não precisa se preocupar com a tradução na primeira leitura, presta atenção somente, né, nos hanzi, nos ideogramas e no pinyin, tá bom? Para ir treinando a pronúncia, tá bem? Tá? Agora, não deixa de conferir os nossos cursos básicos de pronúncia, sobre traços, sobre a escrita chinesa, tá bom? Eu já deixei todos os links na descrição da aula de hoje, tá? Não deixa de conferir depois, tá bem? Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Então, presta atenção. O título do texto, né, é 我晚上去王华家玩. 我晚上à noite, 晚上à noite precisa vir antes do verbo ir, porque é um tempo, tá? O termo de tempo que indica quando precisa vir antes do verbo. Então, 我晚上去, eu vou à noite, para onde? 王华家, a casa de Wang Hua, tá bom? Wang é o sobrenome, Hua é o nome. Wang Hua, Jia, na casa dele, tá bom? Então, a gente coloca, tá, a posse antes da palavra do núcleo, tá bom? A casa de quem? Do Wang Hua, então é Wang Hua Jia, tá bom? Para quê? Para brincar, para me divertir. Wan é brincar. Então, hoje à noite eu fui brincar na casa de Wang Hua, tá bom? 我晚上去王华家玩. Lembrando, qualquer dúvida que eu não esclareci aqui na aula, deixa nos comentários, tá? Eu gosto de ler as suas dúvidas e responder, tá bem? Então, não esquece, tá? E não esquecer de dar o like também, tá? E compartilhar essa aula com seus amigos, com quem você conhece que está aprendendo chinês também. Tá bom? Tá bom? Então, vamos lá. 我晚上去王华家玩. Vamos começar. Vou fazer a primeira leitura. Presta atenção em hanzi e no pinyin, tá? 我晚上去王华家玩. 他家离学校只有2-3公里. 但是我对路不熟悉. 走着走着就迷路了. 后来我给王华发短信，请他告诉我他家的准确地址。então aqui a continuação. 请他告诉我他家的准确地址。我按照他说的地址，很快就找到了他的家。
王华家又大又漂亮，房间里摆着白色的沙发，大大的桌子，桌子上放着一瓶鲜花，墙上挂着一幅很大的中国山水画。他家的阳台上种着很多绿色的植物，还有一些植物开着很多火红的小花。王华的爸爸妈妈对人都很热情，我们聊着聊着就忘记了时间。他们真是幸福的一家人. Viu só? E aí? Entendeu bastante coisa? Vamos ver as estruturas então, tá? Então, 我晚上去王华家玩, isso é mesmo, né, do título, né? Então, continuando. 他家, a casa dele, tá? 离学校 da escola. Esse li aqui, gente, é uma partícula que você usa para relatar a distância entre dois lugares, tá? E aí é lugar A, li, lugar B, tá bom? É tipo de um lugar para outro, tá bom? É como se fosse o entre ou para, tá bom? Na casa dele, para... a casa dele para a escola, né? 只有 somente tem 2, 3, de 2 a 3, tá? Quando você lê um número assim junto, tá? 2 números, na verdade. 2 números um atrás do outro, assim, é 2 a 3, ou 2 ou 3, tá? Ou se você for falar assim, tem uns 5 a 6 quilômetros. Né? Em português a gente também fala isso, né? O 6公里, por exemplo, tá? Então, 2, 3公里 significa 2 ou 3 quilômetros, tá bom? Então, 他家离学校, né? Da casa dele até a escola, né? Ou entre a casa dele e a escola, ou da casa dele para a escola, né? 只有 só tem 2, 3公里, só tem 3 ou 2 ou 3 quilômetros, 好吗? De novo, 他家离学校只有2, 3公里。但是 mas 我对路 eu em relação a caminho, tá? 对 aqui, 对 profissão não significa certo. Sim, é certo também, mas também é uma preposição em relação a, para, em, tá? Lu, em relação ao caminho, tá? 不熟悉 não é familiar, não conhece muito bem. 不熟悉, tá bom? Esse 不熟悉 é não conhece muito bem, tá bom? Então, em relação a alguma coisa sempre vem antes do verbo, tá? Então, 但是我对路不熟悉, tá? Mas eu em relação ao caminho eu não conheço muito bem. 但是我对路不熟悉。走着走着 esse o verbo repetido, esse 着 repetido, essa estrutura, tá? Indica enquanto você fazia alguma coisa, tá? Narrando no passado, tá? Enquanto você fazia aquilo por um tempo, tá? É o mesmo verbo e aí repete esse 着 também, tá? Falar 2 vezes, tá? É o mesmo tempo, é o mesmo verbo, tá? Sempre é o mesmo verbo. 走着走着 enquanto caminhava. Fiquei caminhando, 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 como se fosse assim, tá? 就 logo 迷路 迷路 significa se perder no caminho, tá bom? Mi é fica perdido, tá? Misterioso. Lu é caminho, então um caminho misterioso. Milu ficou perdido, se perdeu, tá? No caminho. Então, 走着走着就迷路了. Então, enquanto eu caminhava e de repente me perdi, tá bom? 走着走着
就迷路了, tá? Daqui a pouco a gente vai ver um outro exemplo ainda nesse texto aqui, tá bem? 走着走着就迷路了. Então, 后来 e mais tarde, posteriormente, tá? 后来我给 eu para Wang Hua para alguém fazer alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa para alguém, precisa esse para alguém vem antes da ação, tá? 发短信 é o que? É enviar uma mensagem, tá? Então aqui é fa enviar, 短信 é uma mensagem de texto, Então, 发短信 mandei mensagem para quem? Para Wang Hua. Então, para Wang Hua vem antes, tá bem? É porque é advérbio de pessoa, tá? Então, 后来我给王华发短信. Posteriormente, eu mandei mensagem para Wang Hua pedindo o quê? 请. Professora, mas 请 não significa por favor? Também, significa por favor também, mas ele também é pedir, ou então convidar. Aqui é pedir, né? Pedindo a ele dizer para mim, tá? 告诉我, 告诉 é dizer, né? Contar, dizer. Dizer para mim, ou explicar para mim, tá? 请他告诉我, né? Pedir para ele explicar para mim 他家的 da casa dele 准确地址 地址 é endereço, né? Pedir para ele dizer para mim, pedir para ele dizer para mim o endereço. Endereço de quê? O endereço correto, tá? Da casa dele e da casa dele, tá bom? Então, da casa dele vem antes, correto, um adjetivo, também vem antes do substantivo, tá bem? Então, é o endereço correto da casa dele. 他家的准确地址. 他家的准确地址. Aqui é uma frase só, tá? Pedir para ele me dizer o endereço correto da casa dele. 好吗？请他告诉我他家的准确地址。好吗？ E aí, 我按照他说的地址 eu segui o endereço que ele falou, né? 地址 é endereço. 我按照 de acordo, seguir o endereço. Que endereço? Endereço que ele falou, tá bom? 他说的地址. 他说的 que ele falou, tá bom? Aqui, esse de aqui é o pronome relativo, tá? Igual o que do português. Endereço. Qual que é esse endereço? O endereço que ele falou. Não é qualquer endereço. Endereço que ele falou. Está especificando o endereço, né? Então, a especificação sempre vem antes, né? Sempre. Em todos os textos a gente vê isso. 我按照他说的地址 eu segui, né? 按照 é de acordo com ou seguir, né? 我按照他说的地址 eu segui o endereço que ele falou. 很快就 rapidamente, o 就 aqui para enfatizar o rapidez, tá? A rapidez. 很快就 rapidamente já 找到了 achei 他的家 a casa dele, tá? Rapidamente achei a casa dele. O rapidamente é um advérbio, precisa vir antes do verbo. Então, 很快就找到了 找 é procurar, 到 é o resultado, tá? Então, 找到 é achar. 找到了他的家，很快就找到了他的家。王华家 a casa do 王华 a casa do 王华 né? 王华家 aqui ó, a casa do 王华。又大又漂亮 esse 又 né? 又 qualidade 又 outra qualidade é uma estrutura para a gente expressar duas qualidades ao mesmo tempo, tá? 又大又漂亮 é grande e bonito, tá? É grande e bonita, tá? Então, é 又 grande, 又 bonita, tá bom? 又大又漂亮, tá bem? Não esquece, nesse caso a gente não fala o 和, tá bom? Se você for falar 王华家大和漂亮, tá errado, tá bem? Você precisa usar essa estrutura, tá legal? 王华家又大又漂亮，好吗? E aí agora a gente vai ver a partícula 这 que vem depois do verbo, tá? Para indicar particípio, o estado, tá?
Então, ó, 房间里, dentro do quarto. 摆着, 摆 é colocar, tá? 摆 é colocar. Então, dentro do quarto está colocado. 摆着 está colocado. 白色的, branco, 沙发, sofá. 沙发é sofá. Adjetivo é uma cor, né? A cor do sofá é um adjetivo, é uma descrição do sofá, então vem antes, né, do objeto, antes do sofá, tá bem? Então, no quarto está colocado 摆着白色的沙发, tá bom? Um sofá branco. Então, sempre assim, você vai usar o local, o ambiente, aí depois o verbo mais 着, aí vai ser, aí depois o objeto, né? No quarto está colocado um sofá branco, 好吗？房间里摆着白色的沙发。Depois, 大大的桌子, uma mesa grande também, né? Tem, né, no quarto, tá? 大大的桌子, 大大的桌子, 大大的, grandinho, tá? Quando tá repetindo, o adjetivo é grandinho, assim, tá? 大大的桌子。E aí, 桌子上, em cima da mesa, 放着 está colocado, também 放 é colocar. Então, qual a diferença entre o 摆 e 放? 放 é mais à vontade, é mais de qualquer jeito. 摆 é posicionar, é você analisar a posição, se vai ficar legal ali, tá? 放 é colocar de qualquer jeito, tá? Então, 桌子上放着 está colocado também 一瓶鲜花, um vaso de flores, né? E é um 瓶, é um vaso, garrafa, vaso, tá? Pode ser vaso também, além de garrafa. 鲜 é fresco, 花 flor, então flores frescas, tá bem? 桌子上放着一瓶鲜花，桌子上放着一瓶鲜花, em cima da mesa está colocado um vaso com flores frescas, 好吗？桌子上放着一瓶鲜花。E continuando falar sobre, né, continuar falando sobre a decoração. 墙上, na parede, tá? Esse 上 aqui, né, indica posição, né? 墙 é parede, então 墙上, na parede, igual aqui. 桌子 é mesa, 桌子上 na mesa, tá? Então, 墙上 na parede, 挂着 está pendurado, tá? 挂 é pendurar. 挂着 está pendurado o quê? 衣服, esse 服 é o classificador para quadros, tá? 服, quadros, classificador para, a gente não fala 一个 pintura, a gente fala 衣服 pintura, tá? 衣服 uma pintura 很大的 bem grande, 中国 chinesa, 山水 paisagem, 画 pintura, pintura de paisagem chinesa bem grande, uma pintura bem grande de paisagem chinesa, tá? 中国山水画 pintura de paisagem chinesa. 中国山水画, 中国山水画, 山 de montanha, 水 de água, juntando 山水 é paisagem. 很大的, muito grande, é um adjetivo, então vem antes, tá, do objeto, certo? E 衣服 é quantidade, né? Então vem antes também, tá? Então, 墙上挂着, na parede está pendurado uma pintura, né, de paisagem chinesa muito grande, tá? 墙上挂着一幅很大的中国山水画，墙上挂着一幅很大的中国山水画。E continuando, 他家的阳台，阳台 é varanda, 阳台，阳台。Então, a varanda da casa dele, certo? 他家的 da casa dele, 他家的阳台，上 na varanda, tá? Na varanda da casa dele, tá? Então, 阳台上 na varanda, 他家的阳台上种着 está plantado, 种 é plantar.
Professor, mas esse ideograma aqui não é o tipo? Sim, se for o tipo, seria no terceiro tom. 种, tá? Terceiro tom. Agora é quarto tom. 种 é o verbo plantar. 种着 está plantado. 很多 muitos 绿色的 verdes 植物 plantas. Adjetivo antes, né, do 植物 antes, né, das plantas, tá? 绿色的植物 plantas verdes. 很多 muitas 很多绿色的植物很多绿色的植物。那么他家的阳台上种着很多绿色的植物。他家的阳台上种着很多绿色的植物，tá? E aí, que mais? 还有一些植物 ainda tinha alguns, né? Ainda 还有 tinha 一些 algumas 植物 plantas, ainda tinha algumas plantas, 还有一些植物开着 está abertas, está abertas, tá? 开着, tá? Deixa eu circulei o tem aqui, não é tem, tá? 开着 significa abertas. É porque quando a gente fala florescer, é 开花, né? 开花, esse 花 aqui no final, né? Literalmente abrir a flor, tá? Florescer, né? 开花. Por isso o verbo é 开着, está abertas, né? Estão abertas, né? 开着, 开着. Abertas muitas flores, né? 开着很多muitas 小花 florzinhas, flores pequenas, 小花. Só que cor? 火红的 vermelhas como fogo. 火 de fogo, né? 红 de vermelho. 火红的 vermelhas como fogo, tá? 火红的. Então, 还有一些植物 ainda tinha algumas plantas 开着 abertas, florescidas, né? 很多火红的小花, né? Então, tinha muitas florzinhas, né? Abertas, vermelhas, tá bom? Então, a mesma coisa, tá? Sujeito, 一些植物 algumas plantas já estavam abertas, né? Eu sei que em português a gente não fala dessa forma, mas em chinês, seguindo essa mesma estrutura, a gente precisa falar dessa forma, tá? É assim mesmo, tá? Quando você fala assim, muitas plantas até têm flores, né? Até estão florescidas. Então, assim, 很多植物开着花 porque já estão abertas. Então, você precisa usar essa partícula 着, né? 开着花, tá? 开着. E aí, quando você tem uma descrição da flor, aí precisa separar, né? Aí precisa colocar essa descrição antes da palavra 花 de flor. Então, 很多 muitas, 火红的 vermelhas, 小花 pequenas flores, tá bem? Então, 还有一些植物开着很多火红的小花。Terminando, 王华的爸爸妈妈 os pais de 王华的爸爸妈妈 os pais, certo? 对人，对 aqui o 对 significa tratar. 对你eu trato você, 我对你很好, eu trato você muito bem. 我对你很好, eu trato você muito bem. Então, aqui é 对人 trata as pessoas, né? Os pais de Wanhua tratam as pessoas 都很热情. Esse 都 aqui é um ênfase que significa sempre, tá? Mas, professora, 都 não significa todos, sim. Mas aqui ele tem uma outra função. Significa... Ou você pode pensar assim, que trata todas as pessoas. Pode ser também, tá? Ou então, sempre. Então, trata as pessoas sempre muito gentilmente, tá? 对人都很热情, muito gentil, tá? Muito entusiasmados, né? Muito gentilmente, tá? 王华的爸爸妈妈对人都很热情。
calorosos, né? 热 de calor, né? Calorosos. E aí, 我们, a gente, 聊着, tá vendo essa estrutura? 聊着, 聊 de conversar. Enquanto a gente conversava, a gente vai conversando, a gente foi conversando, e o papo vai, papo vem, não é isso? Então, o papo vai, papo vem, tá? Em chinês é 聊着, tá bom? Então, 我们聊着, a gente foi conversando, papo vai, papo vem. 就忘记了, a gente esqueceu do quê? Da hora. 时间, tempo, mas aqui a gente, né, entende como hora. A gente esqueceu da hora, né? Em português a gente fala isso. A gente esqueceu do tempo. Pode ser também, esqueceu da hora, que é mais coloquial, né? Então a gente foi conversando e aí até esquecemos da hora, tá? 我们聊着就忘记了时间。我们聊着就忘记了时间，tá? E aí, finalmente, uma conclusão. 他们真是, eles realmente são 幸福的一家人, uma família muito feliz, né? 他们真是, eles realmente são, 他们真是幸福的 felizes, tá? Próspero, felizes, prósperos, né? 一家人, uma família próspera, uma família plena, uma família feliz, tá? 幸福的一家人, 幸福的一家人, adjetivo vem antes, né? 幸福的一家人, tá bem? E aí, gostou de aprender esse texto? Não esquece de fazer todas as anotações. Se tiver dúvida, é só comentar aqui embaixo no vídeo, nos comentários, tá? Que eu vou responder. Eu vou ficar muito feliz em ler seus comentários. E outra coisa também, não esquece de voltar para o início, né, da nossa aula para acompanhar o texto e fazer a leitura limpa, né? Para você lembrar do significado depois da explicação. Tá bom? 好好学习，亲爱的同学，a gente se vê na próxima aula. 再见。